Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Diretrizes Espíritas. Hoje um outro assunto que vai também despertar nossa curiosidade, nossas pesquisas, que é esse aqui, ó, muito interessante. Lendas urbanas e lugares mal assombrados. Será que isso existe realmente ou faz parte do imaginário popular? Eu, particularmente, tive toda a minha infância e parte da minha adolescência convivendo com a família, meus pais, em particular meu pai, que sempre foi adepto dessas histórias, né? Porque ele tinha, vamos dizer assim, por herança, recebido essas tradições orais através dos seus pais e dos seus pais, dos seus avós, vamos dizer assim. E perpetuou na família, né, até ele, né, essa ideia de lugares mal assombrados e por aí afora. E atualmente dá-se o nome de lendas urbanas. Ele trouxe para poder trabalhar esse assunto aqui hoje, para despertar um pouco a nossa curiosidade sobre esse assunto, então. Verificar que esse termo lenda urbana, ele passou a ser utilizado nesse ano aqui por esse professor. Mas se nós formos analisarmos, é apenas uma terminologia nova que foi criada para assuntos velhos, porque desde que o homem existe, sempre ocorreu, né, o imaginário, né, coisas que ele não compreendia, e criou-se então essas lendas que ao longo do tempo foram se transformando, né, em histórias, e algumas famosas, e outras, né, um pouco assim agressivas, mas a gente vai tentar verificar então como isso foi trabalhado. A gente verifica então que as lendas e folclores, elas não acontecem somente nas sociedades primitivas ou tradicionais. Ela está na cultura moderna e a gente vai verificar então como se funciona. E nós trouxemos aqui, por exemplo, né, algumas lendas urbanas, a gente selecionou algumas aqui rapidamente para poder trabalhar e simbolizando aqui o trem fantasma, que é um trem que aparece, né, no imaginário das pessoas, né, e que dá-se o nome de lenda urbana na atualidade. A gente vai tentar, então, na ótica espírita, explicar esse fenômeno. A gente procurou então, pesquisar esse assunto e localizamos, estamos lendo novamente, né, um livro chamado Os Fenômenos de Assombração, de Neto Bozano, onde ele consegue pesquisar quase 600 casos, né, de assombrações, e nesses casos ele seleciona uma gama enorme e ele classifica como sendo de origem de assombração, vamos dizer assim. E ele então traz um perfil, de acordo com o trabalho que ele fez, ele vai criando um diagnóstico, né, através, né, das suas pesquisas, né, e ele afirma que esse assunto que nós aqui estamos trabalhando, ele já é ativo há muitos séculos, não é de agora, né? E todos eles, na sua maioria, estão ligados ao fenômeno da morte. Morreu, vira-se um caso de assombração. Então a gente verifica que já é antigo esse assunto. Pessoal, será que realmente existem locais assombrados por certos espíritos? Essa vai ser a análise nossa. A gente vai citar aqui um caso, né, da Revista Espírita, de 1859, de um ser, né, chamado um antigo carreteiro, né, que dá a amostra, né, da sua participação nesse local, né, estudado por Kardec, e o espírito de Erasto, de São Luís, aliás, explicando que sim, espíritos que ainda estão sob a influência da matéria ligam-se a certos locais, ou seja, locais a qual se denomina de assombrado em função da existência de um ser por trás disso. Mas nem tudo pode ser classificado como espírito, tá, gente? Nós temos que analisar e, né, verificar realmente se tudo é ou não, baseado naquele livro que nós citamos aqui anteriormente, de Ernesto Bozano. Ok? Trabalhar isso. A gente verifica, então, isso aqui, ó, essa foto aqui, para quem é espírita, conhece. Né? São três irmãs, né? E nessa casinha aqui ocorreu um fenômeno, e esse fenômeno para nós teve um ponto de partida, são as irmãs Fox, que, de acordo com as pesquisas, elas teriam, vamos dizer assim, né, teve o papel principal
no surgimento, né, do novo espiritualismo ocidental. Então elas, né, fizeram muito sucesso como médiums, né, porque elas trabalhavam a comunicação com os espíritos através da tipologia, que seria batido nas mesas. A gente vai só colocar um resumo prático para isso. Nesta época não tinha espiritismo. A gente verifica então que era uma família protestante. Lá então apareceu o que denominou o demônio. As batidas ficavam muito fortes e eles ficaram tão assim exaustos, com tanta confusão, que teve um dia que a filha dele, mais nova, a Fox, criou coragem e iniciou com ele um diálogo. Bata aqui, bata ali, e ele batia onde estava. Lá então inicia-se um processo, porque naquela casa havia sido assassinado um caixeiro viajante. Depois eu só li lá, tem um livrinho muito interessante sobre isso também, As Meninas do Barulho, pequenininho, que conta a respeito. Mas, infelizmente, elas optaram por um caminho equivocado. Nesse ano aqui, a Margarete, uma das meninas, né, confessou que tudo era uma farsa e demonstrou como é que ela fazia isso. Ela foi influenciada por terceiro e, infelizmente, caiu na ideia de falar que era falso. Mas no ano seguinte, ela veio de público novamente para tentar retratar-se e confirmar que era verdade aquilo que acontecia com ela, que era tudo realmente manifestações mediúnicas. Mas, infelizmente, a reputação já tinha sido arruinada, ou seja, ela foi influenciada, né, porque elas não acreditavam, e de repente ela percebeu que era verdade, mas quis voltar e ela se perdeu com isso. Então, aqui já é um caso de assombração analisado pela doutrina espírita. A gente vai então buscar no Livro dos Espíritos a lógica disso. A gente vai encontrar nas questões 103 a 106 os espíritos classificados na sexta classe, que são levianos, batedores e perturbadores, certo? Então, esses espíritos, por serem muito ligados, né, à matéria, certo? Produzem tais fenômenos, certo? O de ordem elevada não se envolve com isso, e muitas vezes eles atribuem a esses subalternos, assim, né, trabalhos para que eles possam utilizar desse fenômeno, vamos dizer assim. Então, a gente verifica que esses espíritos aqui são aqueles que se encaixam na condição de levianos, batedores e perturbadores, que poderão provocar, né, na sua essência, o famoso, né, assombramento. A gente colocou que poderá, para não ficar uma coisa assim dogmática, né, vamos dizer assim. Mas a maior parte são eles que provocam isso. No Livro dos Médiuns tem um tratado sobre isso, né, e fala que esses fenômenos de assombração é classificado como sendo de manifestações espontâneas, certo? Que são a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certos locais, certo? Aí surgiu a crença da existência dos locais ou locais mal assombrados. Eu digo bem assombrado, porque se tiver assombração não é mal, né? É bem assombrado realmente. O mal, né, é porque associou-se à maldade, mas a gente vai verificar que não é isso. E aqui então começa a discussão doutrinária, né? Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas. Então, esse apego, né, que nós temos, ele se repete apenas nas pessoas ou também pode ser as coisas, os objetos e por aí afora. A resposta é clara. Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Então, de acordo com a evolução de cada um se apega a qualquer coisa. Por exemplo, né, aqui o avarento, certo? Ele é aquela pessoa que é agarrada com o dinheiro, né? E muitas vezes se obstinam em vigiá-los. Eu lembrei então aqui de um fato que eu aprendi aqui na leitura da sua pesquisa, isso aqui, ó, que é, né, o famoso conto da história da botija. No passado, né, no Brasil Império ainda não tinha bancos, e as pessoas ricas, né, fazendeiros, latifundiários, né, enfim, as pessoas que tinham poder de dinheiro, pegavam esse dinheiro sem a ninguém ficar sabendo e enterravam esse dinheiro em locais bem longe e desencarnavam, morriam. Mas ninguém sabia onde era isso. E a fixação deles, como está aqui, né, era tão grande que provocava o fenômeno, daí surgindo a história da botija.
Aí na questão seguinte, pergunta se ele tem local, né, de predileção, certo? Os espíritos voltam a afirmar a Kardec que esse ainda não é o mesmo princípio, né? Eles se acham apegados, não, vão aonde que quer, não é um lugar de predileção, certo? Eles são atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos. A lei de afinidade, não é lembrado? No anterior, que através da afinidade que nós atraímos nossos amigos, é uma coisa aqui, certo? Então, eles têm essa fixação, né? Porque eles tiveram afinidade com alguma coisa naquele lugar, com alguma pessoa, e ficam lá então, certo? Então, a gente verifica que isso, né, ocorre, mas esses espíritos que fazem esse tipo de ação são classificados como sendo espíritos inferiores, aquela classe que a gente colocou lá anteriormente. Aí pergunta, né, Kardec insistindo no assunto, pergunta se o fato dele estar ligado, né, a esse local significa que ele é um espírito inferior. Kardec, né, certamente que não. Pode um espírito pouco adiantado sem que isso seja mal, né? Não observa isso entre os homens, então está colocando que não é um mal, né? É um espírito ignorante que se apegou àquele seu objeto, aquela coisa antiga sua. Aí a gente verificar que se tem fundamento desses espíritos frequentarem de preferência suas ruínas. A gente vai verificar que não é bem assim que funciona. Aqui a gente verifica que na última frase da resposta, que os espíritos, certo, que provocam as coisas, no modo geral, eles preferem, né, atuarem onde estão os homens. Daí preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Então, se for analisar o fenômeno de assombração, criou esse mito de achar que só ocorre num lugarzinho como esse aqui, mas na verdade ele pode ocorrer no cotidiano. Daí as lendas urbanas que estão surgindo na atualidade. A gente verifica então que esses espíritos, algum deles, eles têm alguns caracteres. Alguns preferem ficar na solidão, porque eles têm, né, pavor ao contato com seres humanos. Então, eles preferem ficar realmente isolados. A gente verifica, então, que Kardec aqui sofre uma pressão dos espíritos, falando que, na verdade, tudo que ele havia explicado por aqui para cima, os espíritos não colocou nada de absoluto, ou seja, né, a gente não pode fechar a questão. Ele está colocando, né, em linhas gerais, né, o que pode acontecer. Então, voltando aqui a afirmar, né, que em muito maior número na cidade de Palácio, em relação, né, a locais isolados, então, se aqui tem muitos locais na cidade, tem muitas coisas, é preferível que eles vá, então, vivenciar essa experiência onde tem mais gente. Aí vem depois as crenças populares, reforçando, né, o que nós colocamos, né, a esse respeito, né, lá de novo o Livro dos Médiuns fala a esse respeito, na sua questão 5, né. Depois na questão 6 pergunta se eles preferem dias e horas, aqui é uma resposta muito doutrinária, vai verificar que não, os dias e horas são medidas para nós aqui encarnados, para eles não tem esse tempo. Para deixar bem claro isso, tá? Então, o tempo de 24 horas, dia e noite, sol, lua, é específico para nós que os encarnados. No mundo espiritual não existe esse tipo de dimensão, é sempre atual. E de onde nasceu essa ideia, né, de aparecer à noite? Porque realmente no silêncio a gente fica, né, um pouco calado e pode produzir imaginação. Daí surgir essas crenças chamadas de superstições. A gente vê que aos poucos vai sendo detonada a ideia de coisas que a gente acha que não são reais. Aí a gente verifica aqui o seguinte, né? Eles são atraídos, né, por locais, né? Muitas vezes desaparecem, né? Quando isso ocorre, né, com o tempo, aquilo vai ser cansaço, vai destruir aquele local, aquilo que existia ali poderá ser, então, motivo deles se afastarem. Se estava pegado uma casa, essa casa foi demolida, acabou ali o motivo deles estarem juntos, certo? Então, a gente verifica novamente aqui na questão, né, que a simpatia, né, por algumas pessoas, né, é que faz com que esses espíritos tenham o desejo de comunicarem, certo? E aqui, então, esses espíritos que fazem isso, né, nem sempre os animam com intenções louváveis. Muitos deles querem provocar. Então, a gente tem aqui um caso muito forte aqui de obsessão, certo? De obsessão, que era vingança, né? A gente vai verificar, então, também um caso muito interessante, que alguns preferem ficar em lugar determinado. E citou aqui um caso de um espírito na revista Espírita,
né, de um espírito que ficou preso a uma cidadezinha, numa casinha lá, né? A gente sugere vocês lá pesquisar, porque é muito interessante a história desse espírito. A gente vai verificar então que não é racional nós termos medo de lugares assombrados. Não temos que ter essa forma. A pessoa que crê no espiritismo, a pessoa que tem ideia de espírito, claro que não vai ter medo. Mas aquela que não tem essa ideia, ele vai ser induzido pela sua imaginação e pelos contos, vai ficar então preso a isso, certo? E na questão de exorcismo, também não resolve. Esse caso que nós citamos anterior, nessa cidadezinha, lá ocorreu um exorcismo. Esse espírito que ali estava, ele havia desencarnado em 1659 e quando ele foi evocado em 1848, né, ele dá ainda sinais que tinha mais de 100 anos, né, assim, preso e fixado naquele local onde ele havia cometido uma série de atrocidades. A gente verifica então que esses espíritos podem se envolver, né, com a família. Aí um bom filme para assistir aos outros, muito interessante. Afinal, quem são os outros no filme lá, né? Esses locais assombrados, né? Pergunta se eles são sempre, né, por antigos moradores. Ele falou que não são antigos, pode ser qualquer coisa que se apegou ali vai provocar esse fenômeno. A gente vai iniciar então as conclusões doutrinárias, que é importante. Na questão 159 do Livro dos Médiuns, fala que todo aquele que sente no grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Já começa a mudar a ideia. Então, a gente vai verificar no slide seguinte. Aqui, então, nós vamos colocar a parte doutrinária para nós concluirmos o nosso raciocínio. Nós temos que primeiro entender os fatos que nos envolveu até agora, certo? A questão seguinte é, que é o médium? A questão é, não quem é o médium. A pergunta é, que é o médium? E quem explica isso é Erasto, lá no Livro dos Médiuns, quando se estuda mediunidade nos animais. Então ele é bem assim, didático na resposta. E a gente escolheu o texto que nos atende aqui. Fala então que o médium, certo, é o ser, é o indivíduo que serve de trato de união entre eles, os desencarnados, e nós, os encarnados. Fim de papo, certo? Então, o médium é aquele que serve de intermediário. E então verifica que esse médium, certo? Esse ser aqui, automaticamente, ele, né, para poder ter um fenômeno aqui na Terra, é necessário que haja ele, certo? Sem médiums não há comunicações, seja elas tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza. Ou seja, é preciso o fator humano para que os espíritos possam provocar algum tipo de fenômeno, certo? Isso é uma coisa doutrinária. Depois, resume Erasto que os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente, olha só, ou inconsciente do médium. E somente entre os encarnados, espíritos como nós, no caso eles, podemos encontrar aqueles que nos sirvam de médios. Então, ou seja, para que esses locais aqui sejam realmente, né, classificados como sendo de assombração, vão ser necessário, né, a existência de médiums ou médium, certo? Para que possa então provocar esse tipo de fenômeno aqui descrito na resposta de Erasto, Livro dos Médiuns 236. A gente verifica então que os médiuns facultativos são aqueles que têm consciência, né, e produzem os fenômenos. Então, são aqueles médiuns já que são educados, trabalhados na casa espírita, vamos dizer assim, né, e têm essa facilidade, né, de provocar, né, comunicação com os espíritos, certo? A questão doutrinária. A gente colocou aqui, para poder detalhar a nossa análise aqui hoje, verificar que, no caso aqui das comunicações que ocorreram aqui nos locais assombrados, a gente verifica que esse médium que está sendo utilizado, ele é um médium de efeitos físicos, certo? E esse médium que produz isso, né, ele pode ser classificado, né, como sendo um médium natural ou inconsciente, que também pode trabalhar na mediúnica, né, organizada, mas educado para isso. Aqui está colocando de forma inconsciente aqueles que não sabem que são médios e são utilizados por uma força superior a ele para poder provocar esse fenômeno à sua revelia, no caso, as assombrações.
E os médios, né, involuntários naturais são aqueles que exercem, vamos dizer assim, reforçando, né, esse fato, vamos dizer assim, né, a seu mau grado, mesmo que ele não queira, ele é constrangido a fazer isso. Então, realmente, a coisa é bem doutrinária mesmo. E aqui, para poder nós enterrarmos, a gente verifica, então, né, há meio de se expulsar esses espíritos? Claro que sim, né? Diz que para poder afastar os maus espíritos, basta nós mudarmos o nosso padrão vibratório e associarmos assim aos bons. Feito isso, automaticamente os maus espíritos ou espíritos ignorantes vão desaparecer, porque serão orientados, esclarecidos, né, de acordo com o trabalho que for realizado, exceto o exorcismo, que não leva a lugar nenhum. E aqui a pá doutrinária. De novo, as manifestações espontâneas em todos os tempos que são produzidos e a persistência dos espíritos, né, em se mostrarem ostensivos, né, foi daí que surgiu a crença na existência de locais mal assombrados. Ou seja, para que ocorra esse fenômeno, certo? Aqui é necessário que tenha um médium, ao lado dele vai ter os espíritos vinculados àquela situação, e nessa associação, de forma direta ou indireta, vão se produzir os fenômenos, na qual que hoje nós classificamos como sendo de assombração. Então a gente sugere a vocês todos que estão aqui conosco, né, pesquisar livros dos médios, ler lá o livro de Ernesto Bozano, que pode ser baixado na internet, né, e As Meninas do Barulho também pode ser baixado na internet, enfim, livros que demonstram como que esse assunto era importante na época de Kardec e como é importante hoje para poder quebrar os paradigmas que envolvem, né, a doutrina espírita, porque ainda é mal compreendida. E cabe a nós fazer a parte que nos compete, estudando, debatendo de forma virtual ou através dos contatos nas nossas reuniões de estudo nas nossas casas espíritas. Um abraço e até outro momento aqui no canal Diretriz Espírita.